Bem, vamos lá, pessoal. Boa tarde mais uma vez. Sejam bem-vindos. A gente está começando agora o capítulo 4. A gente deve dar, até o final de fevereiro, os capítulos 4, 5 e o 6, né, que são os capítulos correspondentes às camadas de rede em enlace. Né? Por que 4, 5 e 6 para duas camadas? Né? Justamente porque, na verdade, a camada de rede vai se dividir em dois capítulos, no capítulo 4 e no capítulo 5, que a gente vai ver que a gente vai dividir em camadas de dados e camada de controle. Né? Onde, na verdade, tradicionalmente, a maior parte de vocês que está com edições anteriores do livro, né, a edição anterior em português, se eu não me engano, ela não dividia ainda entre duas camadas, tá? Mas eu acho que é legal, né, tipo assim, dividir, tratava tudo com camada de rede, aí seria muito equivalente ao que a gente vai ver aqui no capítulo 4. E aí, se a gente precisar de material suplementar, eu vou deixar com vocês, lembrando que esse material, esses slides, estão na página original do livro, tá? Então, os nossos objetivos aqui vai ser entender os princípios por trás da camada de rede, né, focando no que a gente vai ver o que é o data plane, ou seja, os módulos da camada de rede, qual a diferença entre encaminhamento e roteamento, como o roteador funciona, protocolos de endereçamento, né, encaminhamento generalizado e a arquitetura da internet em si. E a gente vai ver como é que ela foi implementada, né? Vamos falar sobre o protocolo IP, que junto com o TCP é o outro bloco fundamental da internet, né? E a gente vai ter que entender qual a diferença entre o data plane e o control plane, o plano dos dados e o plano de controle. O que tem dentro desse roteador vai ser muito importante, né? Portas, né, encaminhamento, portas de entrada, portas de saída, né, gerenciamento de buffer, escalonamento. Vamos falar sobre o IP brevemente, né, qual é o formato do datagrama, a unidade da camada de rede, então, é o datagrama, lembrando, a unidade da camada de aplicação, a mensagem, a unidade da camada de transporte é o segmento e a unidade da camada de rede, o datagrama. O endereçamento e a tradução dos endereços, né, de rede. Vamos falar sobre IPv6, que é o grande padrão e é muito importante quando eu lido com novas tecnologias como a internet das coisas, e vamos falar sobre, né, encaminhamento generalizado através de redes definidas por software. E vamos falar um pouquinho sobre middle boxes, né, e vocês vão ver o que isso é, tá? Então, a gente está começando a sair daqui, né, do elemento do usuário final e entrando aqui dentro. Né, dentro desses elementos que vão compor a arquitetura da internet, que são os roteadores. Então, a gente viu na camada de transporte, né, que se eu tivesse um elemento aqui, como esse computador, querendo mandar para esse computador aqui, o TCP faria a conexão fim a fim desse elemento, ou seja, o que esse transmitisse, esse iria receber, e eles têm um nível de confirmação. O que o TCP não garante é como eu saio daqui e chego aqui. Isso a gente vai começar a ver agora junto da camada de transporte. Então, o QQ, né, seguindo o princípio da pilha de protocolos, aquela mesma lenga-lenga que eu já venho falando para vocês, né, há 2 meses. Eu vou encapsular o segmento num datagrama e passar para a camada de enlace. Ou seja, peguei lá da camada de aplicação, encapsulei a mensagem num segmento, passei para o buffer da minha placa de rede, peguei o meu segmento, vou encapsular para o datagrama, vou passar para a minha camada de enlace, e a partir da camada de enlace é que eu vou sair da máquina. Por enquanto, eu ainda estou tudo dentro da máquina. Então, o receptor, ele vai receber o segmento e vai jogar ele para a camada de transporte. Quando necessário, a gente vai ver que dentro do roteador, ele não necessariamente olha a camada de transporte. E tem protocolos da camada de rede em todos os dispositivos, ou seja, tudo que tem um endereço associado tem um protocolo. Em geral, o teu celular, por exemplo, ele é um exemplo muito interessante. Ele é um dispositivo que tem mais de um endereço da camada de rede, porque ele vai ter um endereço da camada de rede associado para a placa 3G, 4G dele e um para a placa de rede sem fio, quiçá, às vezes, em determinadas situações, inclusive associado à tua rede Bluetooth. Então, esses roteadores vão ser esses computadores especializados, inclusive existem distros Linux
que são especializadas em transformar máquinas velhas em roteadores. Mas qual é o papel do roteador? Ele é um computador especializado, né, em examinar o campo do cabeçalho do datagrama IP e fazer operações sobre ele, decidir para onde ele vai ser enviado. Então, ele vai mover esse datagrama, né, de uma porta de entrada para uma porta de saída. E quais são as portas de saída? Esse algoritmo que vai fazer essas portas de saída é que vai ser o nosso algoritmo de roteamento, né? Então, essa parte aqui, saber quais são os roteadores pelos quais eu vou passar e por consequência, saber quais são as minhas portas de saída, né, de entrada e de saída, é que vão compor a função do roteador. Então, uma das funções da camada de rede é o que a gente chama de encaminhamento, o forwarding de pacote, que é mover pacote de uma porta de entrada para uma porta de saída, de um link de entrada para um link de saída. Enquanto que rotear vai determinar a rota tomada, né, pelos pacotes, né, pelas mensagens, indo da origem ao destino. Ou seja, routing é a visão global e o forwarding é a visão dentro do seu roteador. Ou seja, o forwarding é tomado dentro do roteador e o routing é uma decisão global. Ela pode ser tomada ponto a ponto, tá? Isso em diversos algoritmos de roteamento. A gente vai ver alguns deles. Eu vou pedir para vocês implementarem alguns deles em Python. Não tem nenhum mistério, tá? Mas, todavia, contudo, entretanto, porém, ainda assim é preciso trabalhar essa diferença. Então, né, vocês têm que... Esse slide 5 é um slide caveira, isso é super importante. Então, a analogia é você viajar, né? Então, assim, o forward seria o processo de você parar num determinado pedágio, enquanto o roteamento seria planejar a viagem como um todo. Os algoritmos de roteamento eles são extremamente importantes dentro da internet e são eles que vão garantir todo o nosso processo de trabalho. Então, esse data plane, que é o que a gente vai fazer aqui no capítulo, é o problema local, né? A gente não está vendo o larga escala, né? Tipo assim, é o que a gente vai fazer dentro do roteador. Que a gente vai fazer roteador a roteador. Então, determinar como é que o datagrama vai chegar numa porta de entrada e vai ser encaminhado para uma porta de saída, né? Enquanto o nível de controle é o que a gente chama de lógica a nível de rede, que vai determinar como é que um datagrama ele é roteado entre rotas em relação a destinos fim a fim. Nota que a camada de rede vai ser a última camada que vocês vão ver, onde a tecnologia que você está utilizando não importa. Cláudio, o que você quer dizer isso? Se você está usando uma tecnologia sem fio, se você está utilizando uma tecnologia cabeada, isso é indiferente até a camada de rede. Isso garante o quê? A camada de rede é o que garante que hoje eu possa estar assistindo essa aula via 4G, eu possa estar ministrando essa aula via rede sem fio, ou eu possa estar trabalhando essa aula a nível de rede cabeada. Eu não sei qual é a tecnologia que cada um de vocês está utilizando, mas seria completamente possível, completamente factível essa aula ser ministrada em diversas tecnologias. Isso é uma parada que eu acho muito legal, muito interessante, muito diferente de tudo que a gente faz. Então, é muito legal que vocês possam pensar assim. Então, aqui a gente vai ver esse procedimento dentro do roteador, dentro da tua placa de rede, e no próximo capítulo, a lógica de longo alcance. Tá bom? Até aqui, dúvidas? Traumas ou desilusões? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendido. E eu vou ter, em geral, duas formas de trabalhar esse plano de controle. Ou a implementação de algoritmos bem tradicionais, que são implementados dentro dos roteadores, tá? Que é o que tem no capítulo 4 dos livros tradicionais do Kurosi, e o que é novo, e qual foi a razão da gente... Novo, né? Mais ou menos novo, de uns 10, 15 anos para cá. Que são essas redes definidas por software, onde esse roteamento ele não é dado pelos roteadores, ele é feito fora dos roteadores e é passado para eles como uma configuração externa. Então, quando eu faço esse controle para o roteador, quer dizer o seguinte, cada roteador tem um algoritmo,
ele decide de forma distribuída, né, como é que ele vai interagir com os outros roteadores. Alguns algoritmos, como o Dijkstra, são algoritmos, né, que trabalham a nível de controle, né, a nível a roteador no controle. Foi bastante. Então, aqui estão os roteadores, cada um deles tem uma tabela de roteamento e a decisão baseada nisso é através do algoritmo de roteamento, né? Às vezes os roteadores trocam dados entre si, às vezes eles tomam a decisão simplesmente baseado numa visão paralela. Então, não tem um mistério muito grande. Então, quando eu mudo aqui, né, essa decisão, quando eu vou para uma SDN, olha só a diferença. Eu tenho um controlador remoto, esse cara, né, é que vai ser, né, negociado. Então, é muito fácil de ver que, assim, que dentro de uma operadora, esse controlador remoto faz todo sentido no mundo. Dentro de uma operadora. Onde essas tabelas de roteamento, elas estão completamente associadas, né? Dentro de uma lógica. Mas é difícil de fazer isso entre operadoras. Então, quais são, pensando naqueles mesmos modelos de serviço que a gente viu para os segmentos, né? Quais são os tipos de modelo de serviço que eu tenho que garantir, né, por exemplo, para um datagrama? Então, por exemplo, se eu pensar no datagrama individual, eu deveria garantir a entrega, né? Garantir a entrega com um atraso pequeno. E se eu estou pensando para um datagrama, para um fluxo de datagramas, é integrar ele em ordem, garantir uma banda mínima, minimizar o número de restrições e mudanças de pacote, né? Agora, se eu penso na internet atual, a internet atual ela é totalmente best effort. Nenhuma dessas garantias aqui que eu pensei em ter, eu tenho aqui na internet. Por quê? Silêncio constrangedor, silêncio constrangedor. Ninguém? Beleza. Na verdade, é porque isso é mais fácil de implementar. Eu jogo essas responsabilidades para a camada de cima e a gente viu que o TCP ele é bastante trabalhoso. Outras tecnologias, como o ATM, né, eles trabalham com uma taxa de bits constante a uma taxa de banda constante, com garantias de perda, ordem e tempo. Né? O ATM com a Available Bit Rate, ou seja, que eu posso modificar, tem uma garantia mínima de banda, sem garantia de perda, mas com garantia de ordem e sem garantia de time. O ATM é uma das famigeradas tecnologias de circuito virtual. A gente vai ter outras tecnologias de circuito virtual, como, por exemplo, o X25, como, por exemplo, o Frame Relay, como, por exemplo, além do ATM, tem uma mais nova, que é o... Deu branco agora. Switch Ethernet. Entre o Switch Ethernet e o Frame Relay e o ATM. MPLS. MPLS.
Então, são tecnologias de circuito que elas dão garantia. O que a gente busca na internet é tentar trabalhar modelos de comunicação que têm essas garantias de qualidade de serviço, como o INTSERV e o DIFSERV, né? Na verdade, o INTSERV é serviços garantidos e o DIFSERV serviços diferenciados. A gente não ainda implementa isso na internet. A internet ainda é best effort. Então, o que significa, na verdade, ser best effort? Né? O mecanismo é mais simples, né? Que permitiu que a gente pudesse, em qualquer mecanismo, hoje, em redes IoT, por exemplo, é suficiente o provisionamento de banda, né? Lembrando daquela discussão que a gente fez entre o modelo americano e o modelo europeu, o modelo americano pregando a qualidade de serviço, o modelo europeu dizendo superprovisionamento, né? E esse provisionamento de banda suficiente permite uma performance, né, razoável, né, para aplicações, né, de real time, bombou bastante a maior parte do tempo, como, por exemplo, a aula que a gente está tendo agora. Dá para eu replicar, né, tipo assim, os serviços das camadas de aplicação em diferentes plataformas, né, em diferentes localizações, é uma cola boa, justamente porque eu não tenho esse atraso, né? E o controle de congestionamento da camada de aplicação é que vai lidar com os problemas de tráfego, tá, que existirem. E então, por isso é difícil de você argumentar contra o sucesso desse modelo de melhor esforço, porque o melhor esforço dele, na verdade, é bom bastante, né? Pode perguntar, Felipe. Você disse que a nossa internet é best effort, mas no caso desses outros que você citou, de serviço de transporte, certo? Aqueles outros. O ATM, o Frame Relay e o MPLS, circuito virtual. São circuitos virtuais, ok. Isso. Eles são implementados em que tipos de rede? Que no caso não são usados na nossa, não é isso? Não, na verdade, a internet comercial é a internet, né? Mas, em geral, redes bancárias, ainda, em alguns casos, ainda usam esse tipo de sistema. Redes de cartão de crédito, em geral, aplicações onde você tem um requisito de latência muito intenso e você não quer arriscar, você acaba utilizando uma rede de circuito virtual. Por exemplo, cartão de crédito usa uma tecnologia de X25, que ele te garante 10 kbps. Mas 10 kbps é muito pouco, Cláudio, mas é 10 kbps garantido. Não tem perda. Não tem discussão. Então, tipo assim, quando você vê uma maquininha lá querendo pagar o teu cartão de crédito, então, assim, você pode ter garantido o seguinte, que se a maquininha conseguiu se comunicar lá com o servidor e pagou a conta está paga. E aí você tem a garantia da confiança do cartão de crédito. E que se não conseguir se comunicar lá com o servidor, a culpa com certeza é do 3G, não é do X25. Entendeu? Entendi. Beleza. Então é isso, é para isso que a gente usa. E esses enlaces são caríssimos, tá? Um enlace desse de X25, enlaces Frame Relay, enlaces, né? São caríssimos, são usados justamente nesse tipo de situação. Justamente por quê? Porque eu não tenho desperdício de banda. Então, é muito interessante de ver isso, né? E é muito importante da gente ter isso. É claro que tem hoje serviços de pagamento que são totalmente feitos pela internet. A gente tem visto cada vez mais esse tipo de serviço, onde essas garantias, elas são dadas por software, né? E isso permitiu, né, uma série de serviços muito interessantes, né, acontecendo. Então, esse modelo de best effort, ele é bem sucedido, ele é suficiente para 95% dos casos e de vez em quando dá certo, tá? Em relação às nossas arquiteturas, né, do roteador, aqui tem portas de entrada e portas de saída. Vamos pensar num roteador bastante genérico. O que eu tenho aqui é um circuito, né, de alta velocidade que ele faz o encaminhamento de uma porta para outra. Quando vocês eram pequenos, com certeza vocês assistiram o Pica-Pau, né? Dentro do Pica-Pau, o que vocês foram assistir na verdade, não sei se vocês viram uma parte que tinha da telefonista, né? A telefonista era uma ligação de fios, né, entre dois elementos. Uma ligação queria fazer uma ligação, a telefonia pegava um fio lá e ligava de um ponto ao outro, fechando num circuito. Basicamente é isso que o roteador faz. Ele sabe que você entra numa porta, quem entra numa porta com determinado endereço IP tem que sair para uma outra determinada porta.
Por que a gente tem esse circuito compartilhado? Porque dá para fazer o que a gente chama de uma implementação de hardware, né? Ou seja, eu não preciso implementar isso necessariamente em software, eu posso implementar isso em hardware. Mas o que é um roteador? Um roteador é um computador especializado em fazer essa operação. Inclusive, esse também é um dos motivos de por que, né, surgiram as redes definidas por software. Porque os roteadores faziam dois algoritmos, esse de encaminhamento e da descoberta de rotas. A partir do momento que você tem uma rede definida por software, surge o que a gente chama de Switch Layer 3. Ele é, né, um cara que só faz esse processo de encaminhamento. E a rota é dada para ele. Então, essas são as questões que a gente está trabalhando, entendeu? Esse é o mundo que a gente está vindo. E como ele só se dedica a uma coisa, ele pode ser ainda mais especializado e mais rápido. Então, esse algoritmo de roteamento, que vai estar no control plane, ele opera em milissegundos, mas o algoritmo de forwarding, ele acontece em nanosegundos. Essa é a diferença de escala. E tem que ser, porque a gente manda milhões, bilhões de pacotes por segundo. Por exemplo, hoje eu baixei uma aula minha, né, que tinha 200 MB. Demorou segundos. Se você imagina que cada um dos pacotes que compõem esse string de informação, ele tem no máximo 1K, eu baixei milhões de pacotes, né, para transmitir. Então, assim, tem funções na porta de saída, né, que são line termination, ou seja, na porta de saída, na porta de entrada, né, eu vou ter processos de nível físico para determinar o fim de uma informação, processos de nível lógico para a gente verificar a recepção da camada de enlace, né, e aí sim é que eu vou ter um algoritmo de encaminhamento. E como é que esse algoritmo funciona? Ele é dito de encaminhamento descentralizado, onde eu vou utilizar os campos do meu cabeçalho, né, para tentar descobrir qual é a porta de destino. Então, a ideia, o goal, o objetivo, é fazer esse processamento tão rápido, ou seja, no momento em que o último bit estiver passando pelo circuito, eu já começo a encaminhar o primeiro bit pela porta de saída. Eu posso ter uma fila aqui também, né, caso a minha entrada seja maior do que a minha saída. Ou seja, Cláudio, você está falando isso a nível de processamento. Isso acontece? Na verdade, esse é o buffer de fila, né? Esse é o atraso de fila, é esse atraso de encaminhamento. Hoje, o atraso de fila das redes de computadores, ele é o atraso mais comum. Esse atraso aqui que você tem a nível de roteador. Então, na verdade, tudo isso baseado no campo de cabeçalho. Então, por exemplo, aqui, como é que funciona esses elementos? Isso aqui é o endereço IP IPv4. São 4 octetos. Cara, eu não consigo ligar no ar. 32 bits. Então, como é que isso é baseado? Olha só, isso aqui é baseado em binário, ou seja, é um circuito. Vocês fizeram circuitos lógicos, né? Fizeram. Com certeza devem ter feito em alguns períodos, né? Então, em circuitos lógicos, vocês viram como o circuito virtual é protagonizado. Esse circuito virtual, na verdade, o que eu faço é pegar partes do endereço para encaminhar. Então, na verdade, tem partes que a gente vai ver que vão definir rede e tem partes que vão definir host. Então, a gente consegue encaminhar a partir de ranges de endereços para determinar a interface. Então, tudo que eu faço é fazer uma questão de análise de porta para encaminhar, né? Mas o que vai acontecer aqui, muito bonitinho, né? Desse octeto, esse octeto, esse octeto, esse octeto, olha só como é que essas subredes se formam tão bonitinhas. Se não acontecer algo tão bonitinho assim, o que a gente faz é quebrar essa minha interface. Eu marco esses primeiros elementos aqui entre determinados outros elementos. Então, eu sempre vou conseguir fazer essas modificações dentro da minha rede. Ou seja, tudo são as entradas que eu tenho. Esse conjunto de bits que eu vou trabalhar. Então, eu vou sempre trabalhar com um prefixo mais longo, né? Quando eu estiver buscando uma tabela de roteamento com um determinado destino, eu vou buscar sempre o prefixo mais longo. Ou seja, o cara que tem a maior quantidade de bits, né,
separado de mim. Então, olha só, eu vou começar aqui, eu vou sempre procurar primeiro esse candango daqui. Ou seja, porque esse é um cara que é mais, né, específico. Então, se eu pegar esse elemento aqui, 1100, 100, eu vou ver que esses três caras aqui tem. 001011, eu vou ver que esses três caras aqui tem. 00010, 00010, 00011, 00011. Então, eu já sei que esse cara aqui vai para essa interface aqui. Nesse caso aqui, que é a interface 0, né? 0, 1, tá aqui, interface 0. Você quer ir para a interface 0 aqui. Já esse elemento aqui, 100, 100, 100, aqui, ok. 1010, 1010, ok. 111, ok. 0011, 0010 não. 0011 sim, 0011 sim, 000. Então, entre esses dois caras aqui, eu vou primeiro botar o cara mais específico. Então, esse elemento aqui iria para a primeira interface. Dei match, mas eu dei match aqui também. E a gente vai ver mais pra frente por que eu uso isso, né? Pode perguntar, Felipe. Pode voltar aí. Eu não consegui entender o que exatamente é esse endereço. E ele vai dentro dos pacotes? Ele vai dentro dos pacotes, ele vai dentro do cabeçalho. Tá no cabeçalho. Ele é o que a gente chama de endereço IP. A gente vai ver a formação de cabeçalho pra frente. Tá, então ele é uma das informações que está no cabeçalho. Ele é uma das informações. Ele é equivalente ao seu DRE. Ele é o CEP da sua casa, por exemplo. Pode pensar assim. E aí o que a gente está tentando fazer é o seguinte, por exemplo, o próprio CEP é pensado dessa mesma forma. Por exemplo, se você tem, tipo assim, 20.250, esse é um CEP que você sabe que fica na Praça da Bandeira. E aí você vai pegar os 3 últimos dígitos para nomear justamente quais são as regiões ou ruas daquele CEP. Então, é o mesmo prefixo. Só que o que a gente divide hoje, no que eu chamo de endereço IP, é o parte de host, de rede, e a parte de host. A parte de rede é que vai definir qual é a porta de saída, qual é a interface de saída que eu vou ter, e a parte de host vai identificar a máquina. Né? Então, quando eu chego no switch, a gente vai ver na camada 2, né, a nível do roteador, eu vou sempre estar procurando a rede. É como se eu fosse o carteiro buscando qual é a tua rua, né? E qual é realmente o teu prédio. Mas, quando eu chegar no que a gente chama de switch, né, o switch é que vai buscar a máquina. Então, ele vai pegar a segunda parte do teu endereço e vai fazer uma comutação para a porta para encontrar a tua máquina. Então, né, vocês veem que cada vez que você avança na pilha de protocolos, mais específica fica a informação. Então, eu tive uma informação genérica na camada de aplicação, já tive uma informação de que tipo de serviço era na camada de transporte. Aqui eu estou dizendo o seguinte, essa informação da camada de transporte, que eu tenho uma mensagem, eu tenho um tipo de serviço, na verdade, o que eu quero fazer aqui é jogar para um elemento, para uma rede específica. E dentro dessa rede específica que eu vou decidir quem é a máquina. Isso aqui está me dizendo qual é a rede específica. Né? Como eu formo isso aqui e por que esse cara maior aqui vem primeiro, são coisas que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Beleza. Isso é utilizado no que a gente chama de Ternary Content Addressable Memories, ou seja, que é Content Addressable, né? Que são coisas que eu consigo retornar num ciclo de clock, né? Para quem viu, eu não sei se vocês veem isso em controle, mas tabelas hash, vocês têm estruturas de dados? Sabe o que é? Alguém sabe o que é uma tabela hash? Tá. Uma tabela hash, na verdade, é um elemento, um algoritmo matemático que permite que você ache uma determinada informação dentro de um campo, no que a gente chama de OD1, ou seja, utilizando uma única informação. É o que a gente está fazendo aqui. Né? Então, o roteador Cisco Catalyst, que se eu não me engano ele custa por volta de $250 mil, ele consegue botar até 1 milhão de entradas dentro de uma tabela dele, usando esse Ternary Content Addressable Memories. Ou seja, é uma forma muito rápida de você colocar endereços numa lista. Tá? Porque, na verdade, você não busca a lista, né? Você não precisa percorrer a lista, você simplesmente sabe onde as coisas estão.
Então, na verdade, o switch, né, esse elemento de comutação, esse encaminhador, né, vai ter uma taxa, né, de encaminhamento, que é uma taxa de serviço, que é a taxa nos quais os pacotes podem ser transferidos de um input para o output. Essa taxa que vai dar para a gente o atraso de processamento. A soma dos atrasos de processamento de cada um dos roteadores entre a origem e o destino é que vai dar o atraso de processamento global que a gente soma. Então, na verdade, quando eu penso, volto no capítulo 1 e vejo os 4 tipos de atraso, onde eu vejo o atraso de propagação, que é o atraso que eu tenho da transmissão no meio físico, ou seja, a distância percorrida pelo sinal, né, entre os meios físicos que ele está trabalhando, né, eu tenho o atraso de transmissão, que é o atraso da transferência, né, da rede, a transferência do teu enlace. Eu tenho o atraso de fila, que é o atraso que eu espero nesse buffer aí do roteador, e o atraso de processamento, que é o atraso que demora exatamente entre os buffers dos meus roteadores para tomar essa decisão de encaminhamento. Eu vou ter 3 tipos de switch, né? O switch em memória, que hoje em dia ele é o mais comum, porque ele é o mais barato. O switch em barramento, que ele era o mais comum, né? E o switch interconectado, que é o tipo mais caro. O switch em memória, né, que é o tipo mais comum e é chamado também de switch de primeira geração, né, na verdade é um computador que o switch é controlado todo pela CPU. É isso que faz com que, por exemplo, o teu celular hoje ele possa ser um switch. Ele tem aquela função de AP. Né? Toda a transmissão de dados é copiada para a memória. Né? E, na verdade, a velocidade está limitada pela banda. Como hoje as nossas máquinas são, né, extremamente rápidas, quando você faz isso com o teu celular e a conexão 4G do teu celular é extremamente rápida, você nem sente a diferença, né? Mas no começo, quando a gente fazia roteadores caseiros, porque roteador, esse equipamento aqui no Brasil era muito caro, então ainda era muito comum você fazer roteador utilizando máquina velha, né? Isso era um problema, tá? Mas o teu celular você faz isso direto, isso não é um problema para você. E na verdade, no 5G, a gente espera que muitas dessas coisas surjam. O switch por barramento, né? Um datagrama vai entrar por uma porta e ele vai percorrer todas as portas de saída até que ele ache, né, a porta de barramento. Né? Os Cisco 5600, que são alguns dos que a gente tem lá na UFRJ, na academia da Cisco, eles funcionam dessa forma. Né? Isso é rápido bastante, né? É bastante bom, mas ainda não é excelente. Agora, o que a gente chama de switch crossbar, ou switch de interconexão, ou cross network, eles são elementos, né, feitos a nível de hardware, onde eles são interconectados por circuitos eletrônicos. Isso é extremamente rápido. Porque, na verdade, cada parte desse circuito consegue decidir por um pedaço daquela string de bits que a gente achou ali. Né? Então, eles são também chamados de switch multi-estágio, né, onde eles vão conseguir ser conectado de diversos outros switches menores. Eles tentam explorar o paralelismo, ou seja, são máquinas únicas, exclusivamente dedicadas ao encaminhamento. Cláudio, o switch da minha casa vai ser assim? Não, cara, o switch da tua casa, a Claro, a Ao Vivo, a TIM, a Oi não estão nem aí. Estou falando que são os switches que a Embratel tem. São switches, são armários gigantes de encaminhamento capazes, né, de controlar bilhões de instruções por segundo. Esses switches, às vezes, são caríssimos, na casa de milhões de reais. E aí, o que acontece? Né? Eu tenho que escalonar isso. Né? Então, eu vou, na verdade, ter planos, né, de encaminhamento paralelizados. Ou seja, quando eu tenho milhões de entradas, portas de entrada, pego o switch da casa de vocês. Eu, por exemplo, estou com o switch aqui da minha casa na minha frente. Na minha frente, mais ou menos. Eu tenho 4 portas aqui dentro do meu roteador. Né? 4 portas é um switch da Claro muito tradicional. Esse elemento de switching, eu estou falando de dezenas de milhares de portas trocando em paralelo. Então, eu preciso garantir que isso seja muito rápido. Muito, muito rápido, e essa é a forma, né? Então, esses Cisco CRS routers, né? Eles têm, basicamente, 8 planos de switching, ou seja, pode imaginar um armário
onde você tem como se fossem, né, umas bandejas, né, que você encaixa lá dentro e eles já se autoconectam, se autoconfiguram nesse sentido. Até 100 terabytes de capacidade de transmissão. Para vocês terem uma noção do que são 100 terabytes de capacidade de transmissão, é 5 vezes o que o Hubble consegue fazer por segundo. Ou seja, você pega um dos maiores telescópios do planeta gravando em tempo real e conseguiria atender 5 deles em tempo real. É o quão ridiculamente absurdo é a quantidade de informação. E para vocês terem noção do problema disso, não dá. Às vezes, determinados switches não dão conta. E o que por exemplo, um dos maiores ataques de negação de serviço da história, né, que bloqueou comunicações em certos elementos nos Estados Unidos, acabou sendo um ataque de 1 terabyte por segundo, para vocês verem o quanto a gente está sobrecarregado. Muito nada. Só um instantinho.
Deixa eu ver só pequenos problemas domésticos aqui. Então, assim, eu tenho aqui, né, filas na porta de entrada, né? Então, na verdade, essa fila pode acontecer caso, né, o meu switch seja mais devagar, né, do que as entradas das portas combinadas, né? Isso acontece com certa frequência. Na verdade, hoje é onde mais acontece. E um dos grandes medos da implementação do 5G é justamente isso aí, não ter infraestrutura para acontecer, e a nível de software você tem que esperar. E aí é o mesmo problema que a gente teve lá em cima. Então, o que a gente tem é o que a gente chama de red of line blocking, né? A fila de datagramas na frente a quantidade de fila de datagramas vai prevenir com que outros dados vão para frente. Na verdade, a quantidade de elementos que tem dentro do plane, né, vai impedir que entrem elementos da fila, então eu tenho que ter memória de software para guardar. E a mesma coisa, eu vou ter uma fila na saída, né? Então aqui eu tenho uma fila na porta de entrada e uma fila na porta de saída. Ou seja, uma vez que eu decidi, eu tenho que processar para transmitir. O que é processar? Eu tenho que reencapsular isso aqui. Então esse buffering também existe. Ou seja, eu posso perder na porta de entrada e eu posso perder na porta de saída. Ou seja, mesmo que eu seja bem sucedido, se eu não tenho poder de fogo para isso, eu posso perder o meu pacote. E o que surge isso aí? Surge o que a gente chama de NPU. O que é uma NPU? Band Network Processing Unit. São processadores especializados nesse processo de fazer o forwarding na minha rede. Tá? Eu tenho políticas de escalonamento de como escolher esses pacotes, tá? Inclusive, né, essas disciplinas de qualidade, existe uma disciplina chamada Qualidade de Serviço, que é dada pelo professor Paulo Aguiar, do Departamento de Ciência da Computação, que tenta lidar qual é o próximo pacote a ser enviado. Né? Então, eu vou ter, né, elementos, né, muito importantes. Tá lá fora. Então, né, eu vou ter elementos muito importantes para escolher. Imagina um pacote VoIP, um pacote de voz. Ele é um pacote, em geral, pequeno. Esses pacotes pequenos, eles vão ter que acabar tendo, né, só um instante, pessoal. Então, assim, se eu tenho um pacote de voz, que é um pacote pequenininho, ele tem que esperar um pacote grande, que é um pacote, por exemplo, de transferência de dados, isso não faz tanto sentido. Então, todas essas são questões que a gente acaba tendo que lidar. Então, assim, existem diversas formas de você fazer esse escalonamento e tem uma disciplina inteira para isso. Como eu falei para vocês, teoria de filas também ajuda nesse tipo de elemento, né? E aí entra uma questão que é muito interessante e que, na verdade, é uma questão um pouco filosófica. Quem é que já ouviu falar do conceito de neutralidade da rede? Tá. Na verdade, neutralidade da rede é um dos princípios, né, da cartilha da internet, que é um dos princípios que diz o seguinte, né, que, na verdade, nenhum pacote de rede deveria ser prejudicado em função de alguma operação ilegal, como, por exemplo, assim, no começo dos anos 2000, existe uma galera que diz que as operadoras, né, prejudicavam de propósito os pacotes de torrent, né, como eram pacotes ilegais, eles ocupavam muito espaço da rede, que as operadoras prejudicavam os pacotes de torrent, né? Ao mesmo tempo, isso é muito ruim. Você imagina, pô, eu tô querendo trafegar, por que não prejudicando o meu pacote, né? Agora, se você pega, por exemplo, o caso se você pega o caso, por exemplo, da voz, e você dá precedência aos pacotes de voz, isso é uma coisa que aumenta a qualidade de serviço do processo de voz que ele está transmitindo. Nesse caso, modificar, né, a prioridade para dar melhoria a um pacote especial também fere a neutralidade da rede. Só que é uma ferida, digamos assim,
interfere de forma positiva. Então, na verdade, a neutralidade não deveria ser simplesmente, né, você não conseguir modificar um determinado pacote, mas é garantir que a sua modificação ela melhora o bem-estar da rede como um todo. Né? Então, essas são as questões que são difíceis de você explicar para quem não é da área, para quem é leigo no assunto. Mas são discussões muito sérias. Conforme as fábricas, dentro do contexto de indústria 4.0, as fábricas se movem para uma rede IP, uma rede de melhor esforço, entender esses princípios de neutralidade da rede, entender esse processo de comunicação, passa a ser muito importante. Porque, por exemplo, imagina de uma fábrica, você vai dar prioridade a um dado de temperatura ou a um dado de, sei lá, a um dado, por exemplo, de controle de segurança, né? Ou um dado, por exemplo, fulaninho está na cafeteria, ou um dado de logística. Então, essas são considerações que são muito importantes, né? E quanto eu vou ter de buffer, né? Na verdade, mais uma vez, né? Eu tenho uma regra que vem dessa RFC 3439 que diz, né, que, na verdade, eu deveria ter o tamanho do meu buffer igual ao tamanho típico de um RTT. Vamos dizer, por exemplo, 250 milissegundos de capacidade. Então, se eu tenho um enlace de 10 GB, eu deveria ter um buffer de 2.5 GB. Então, eu estou falando de enlaces de 10 tera, eu estou falando de buffers de 2.5 tera. É uma quantidade absurda de informação que eu posso ter que estar armazenando, sim. Quanto mais rápido o meu buffer, meu switch, quanto mais rápido o meu roteador, mais ele vai ter que armazenar. Então é fácil de ver que essa máquina fica cara, porque ele tem que ter esse espaço de armazenamento por cada porta de saída. Entendam o tamanho do problema. Pode perguntar. Você costuma dar esses exemplos práticos assim, e eu percebi que eu também fazendo aquele primeira avaliação, percebi que eu tenho confundido muitas vezes enlace com comutador, com roteador, com switch. Eu queria saber se você pode esclarecer um pouco. O que acontece? Enlace, computador, switch, eles acabam sendo para a gente, né, o usuário final, a mesma coisa, né? Então, pensa aí, porque há uns anos, para quem é mais velho, isso é mais fácil de ver, porque eles fizeram equipamentos separados. Conforme as operadoras foram vendo que esse negócio de internet dava dinheiro, né, hoje em dia você tem todos esses dispositivos dentro de um só. Você tem o modem, o roteador, o switch e o AP dentro de um mesmo dispositivo que resolve tudo para ti. O que é ótimo, é super confortável. Mas olha só, o dispositivo AP, Access Point, é o elemento sem fio. Uhum. Então, olha só, o que é um enlace? É o meio que você usa para trafegar. Então, por exemplo, assim, provavelmente, o meu caso da Claro, a Claro usa uma rede coaxial. Então, o meu enlace é um enlace coaxial, é um cabo coaxial com aquela pontinha branca. O enlace pode ser fibra ótica, o enlace pode ser o ar, quando estou usando uma rede 4G, o enlace pode ser ADSL, quando eu usava a Oi. Então, eu tinha diferentes tipos de enlace. O enlace é o teu meio. O roteador é o dispositivo capaz de encontrar rotas e que faz esse processo de comutação entre as portas para encontrar rotas. O modem é o elemento que ele faz a modulação. Então, o roteador ele é especializado na camada 3. O roteador ele só trabalha protocolos e entendimentos de camada 3. O switch, ou comutador, ele vai buscar fazer o que a gente chama de tabela de comutação. Ele vai buscar entrada e porta dentro de uma rede local. O switch ele só trabalha camada 2. E o modem vem de modulador, demodulador. O modem ele pega o teu sinal para passar para a operadora. O modem ele só funciona a nível de camada 1. Tá? É um único dispositivo físico que, logicamente, tem várias funções. Ou seja, o que é interessante? Tanto na camada 3 quanto na camada 2, eu tenho esse processo de comutação. Mas o roteador, ele só comuta
entre roteadores. A tua máquina manda para um buffer, né, do roteador, e esse roteador vai fazer para as portas de saída de diversos roteadores. Dificilmente o roteador ele vai mandar diretamente para a tua máquina. Ele vai buscar, o roteador está buscando rotas a nível do plano de controle da rede de forma geral. Quando eu estou encontrando a máquina em si, normalmente eu estou falando do switch, o elemento de camada 2. Então são diversos dispositivos logicamente diferentes, que antigamente eram dispositivos diferentes, mas que eles hoje estão mesmo dentro do mesmo dispositivo físico. E o AP, o Access Point, ele é o equivalente ao comutador, só que especializado para comunicação sem fio. É um comutador no qual o meio de transmissão é o meio sem fio. E olha que interessante, esse dispositivo que você tem na sua casa, se você for olhar hoje, ele tem 3 cabos. Um cabo de força, um cabo coaxial, cabos de rede, e provavelmente ele talvez tenha um cabo RJ11, que é o cabo para o seu telefone tradicional. Por exemplo, eu tenho um telefone tradicional na minha casa e eu não faço ideia de como esse telefone, qual é o número do meu telefone tradicional, que eu só uso ele para receber spam, né? E que, na verdade, eu deveria até desligar ele, porque ele não serve para nada e só me atrapalha a vida. Mas ele é mais um elemento. Ficou mais claro, Felipe? Ficou sim. Valeu. Perfeito. A recomendação hoje é o RTT vezes a tua capacidade dividido pela raiz do número de fluxos, né? Quanto mais, pode ser que eu tenha muito buffer, aumente o delay, né? Porque se eu tenho muito buffer, eu tenho um tempo de resposta baixo do controle de congestionamento, né, do TCP, porque se eu demoro muito para perceber que um pacote não vai ser transmitido, eu continuo mandando. Né? É basicamente, o TCP ele é guloso, né? Guloso no sentido que, enquanto ele não receber nem o ACK duplicado, nem a perda de pacote, ele faz aquele slow start, né? Ou seja, ele vai duplicando de tamanho até eu receber o ACK duplicado, o primeiro ACK duplicado. Na instância do primeiro ACK duplicado, eu começo o crescimento linear. Na perda de 3 ACKs, eu dobro para metade, gerando aquele comportamento de serra. Mas se eu tenho um buffer muito grande, pode ser que eu demore para perceber que esse pacote não foi transmitido. Então, né, esse gerenciamento do buffer também é importante. E olha só, isso aqui, em geral, esse gerenciamento do buffer, vocês estão vendo isso em teoria de controle. A gente usa teoria de filas, mas a galera de controle usa o que? Máquinas de estado. E não tem problema. São máquinas. O que a teoria de filas é? Trabalha com máquinas de estado probabilísticas. Então, vocês viram probabilidade, vocês vão ver teoria de controle e vocês vão ver que rede nada mais é do que uma aplicação direta disso. Você consegue modelar dessa forma. Eu posso ter drop de pacote aqui também, né? E aí eu consigo marcar quais pacotes são sinais para congestão. São os bits chamados de RED e SN dentro do pacote TCP. Eu tenho alguns tipos de escalonamento, como FCFS, First Come, First Served, também conhecido como FIFO, First In, First Out, né? Que são o primeiro a entrar, o primeiro a consumir. Eu tenho o que eu chamo de Priority Scheduling, onde eu dou prioridade a um determinado tipo de pacote, como, por exemplo, pacote de voz. O que eu faço são 2 filas separadas, como uma fila dos idosos e uma fila dos não idosos, onde eu dou prioridade para essa determinada fila aqui. É um First Come, First Served dentro dessas filas de prioridade. Eu tenho Round Robin, né, onde eu tenho filas de prioridade, onde eu vou rotacionar os elementos dessas filas, né, e aí vou buscando cada vez mais. E o Weighted Fair Queuing, que eu chamo de Generalized Round Robin, onde eu tenho pesos para cada uma dessas filas e eu vou calcular quem é o próximo elemento com base nesses pesos. Hoje, o que a gente mais faz são Weighted Fair Queuings, que funcionam para diversos elementos. Enquanto aqui, no Round Robin, todas as filas têm o mesmo peso, aqui eu tenho um peso baseado na importância. Então, se eu tenho, por exemplo, uma fila que tem muitos pacotes, mas os pacotes são pequenininhos e eles precisam ter uma determinação de atraso, eu faço isso. Eu vou dar um peso baixo. É o caso da voz, por exemplo.
Falei já sobre Network Neutrality, né? O que é interessante é que o argumento do Network Neutrality é essa garantia do free speech, né, a garantia, né, da competição, é legalmente forçada, né? Mas aí entra a questão, o que é Network Neutrality? Ela muda de país para país. O que é aqui no Brasil é diferente do que é na Europa, então vocês precisam ter muito cuidado se vocês quiserem ter um UFC, um ISP, né? Em 2015, né, nos Estados Unidos, é a garantia de não bloqueio, né, de conteúdo legal, né? Como, por exemplo, né, não está dizendo, por exemplo, assim, tem que ter pedofilia. Não é isso que ele está dizendo. É o não bloqueio de coisas legais. Por exemplo, ninguém pode bloquear uma música, ninguém poderia bloquear, por exemplo, um vídeo, ninguém poderia bloquear outra coisa. Isso não quer dizer que, né, discursos de ódio, discursos complicados não deveriam existir. Eu não deveria degradar de forma intencional determinado tipo de aplicação, né? E eu não deveria, né, ter uma priorização paga, né? Eu não posso, né, não deveria, por exemplo, assim, dar mais banda se você tem um serviço tipo premium para uma determinada coisa. Porque imagina a diferença que teria, por exemplo, no caso agora, né, que a gente teve da pandemia das aulas online, né? Então, a neutralidade da rede também permite que a gente esteja nesse exato momento tendo essa aula sem que isso seja um problema. Então, na verdade, a grande questão, né, e essa, na verdade, é uma questão filosófica da última década, é que um provedor de serviço, um provedor de acesso, ele é um serviço de telecom ou ele é um serviço de informação? E, na verdade, é isso que importa do ponto de vista, né, de regulamentação. Nos Estados Unidos, né, o serviço de telecomunicação, né, tem os mesmos serviços de um carrier, né, do correio, né? Na verdade, né, tem que ter taxas razoáveis, não ser discriminatório e requer regulação. Enquanto, na verdade, isso é aplicado, né, isso não é aplicado a serviços de informação. E essa é a questão. Quando você sai, né, de uma tecnologia analógica para tecnologia digital, onde você diz que a internet é o seu primeiro elemento, será que você está provendo o quê? Um serviço de telecomunicações ou um serviço de informação? E aí o que eu posso passar para vocês é a minha opinião pessoal. A internet deixou de ser uma vantagem e passou a ser um common ground, um chão comum onde todo mundo brinca. Se você não tem um acesso legítimo à internet, você, na verdade, está sendo um excluído digital, um excluído de determinados serviços. Nesse processo pandêmico, principalmente, e aí vocês têm que entender, a pandemia ela não é um acelerador de inovações, as inovações já existiam. Já existia Google Meet, já existia Zoom. O que a pandemia mostra é o seguinte, a hipocrisia da nossa sociedade em relação a uma série de soluções que existem. Por exemplo, essa turma tem umas 30 pessoas. Eu tenho 4 pessoas aqui na sala, que podem ou não estar assistindo a aula nesse exato momento. Todos esses... Só que, independente disso, essa aula está sendo gravada e está sendo disponibilizada. Isso é impossível dentro de outro cenário. O fato de ele estar no canal no YouTube hoje garante que não só vocês, mas como outras pessoas, caso queiram, possam assistir essa aula. Então, nesse cenário, faz muito pouca diferença. Então, muda o que é um serviço telecom. Então, hoje, essa barreira ela é muito diferenciada. Cláudio, mas é o mesmo problema que eu falei. Por que a gente não diz hoje que a gente não... Que na verdade, não existe serviço de voz? Porque para sua avó, para o seu avô, para o leigo, é muito difícil pensar isso. É muito difícil enxergar esse tipo de coisa. Então, isso sai também da nossa desconfiança. E se a gente fala isso para as pessoas hoje, meu Deus do céu, parece que eu estou dando na cara delas. Quando não é isso que a gente quer. Tá? Então, assim, a neutralidade da rede é hoje uma das principais questões que a gente, quanto sociedade, precisa discutir. E a gente não está discutindo. E aparentemente nem vai. Mas, né, seria muito precioso, muito importante que a gente pudesse discutir. Tá? E aí entra o IP. Né? Toda essa discussão serve para o seguinte, como é que a gente usa todas aquelas coisas que a gente viu de Ford, como é que elas funcionam? Elas funcionam, né, basicamente através do protocolo IP.
O IP, ele é um protocolo que está encapsulado dentro de um segmento, né? Na verdade, o IP, então, acaba sendo o corpo, né, do segmento da camada de transporte. Mentira, ele encapsula a camada de transporte, uma mensagem, o corpo, né? E dentro da camada de rede, né, eu vou ter os algoritmos de seleção de acesso, as tabelas de encaminhamento e o protocolo IP, né? Então, a gente vai ver alguns algoritmos implementados, o SPS e o BGP, e o que o IP dá para a gente é o formato do datagrama, endereçamento e como lidar com as convenções do protocolo. E o outro protocolo irmão do IP é chamado de ICMP, Internet Control Message Protocol. Ele é um protocolo de log, digamos assim. Ele é um sinalizador, ele é um cara que vai, né, controlar algumas ligações. Então esse aqui é o campo do cabeçalho. Eu tenho aqui a versão, o cabeçalho, o tipo de serviço, o tamanho do meu campo, um identificador 16 bits, fragmentos, um cabeçalho, o endereço IP de 32 bits de origem, o endereço IP de 32 bits de destino. Ou seja, tipicamente na camada de rede, eu só sei a origem e o destino. Eu não sei o meio de caminho. Tá? Então, é isso que eu quero ter. É isso que eu quero guardar. Pode perguntar, Felipe. O que você disse que a gente priorizava determinados tipos de pacote em relação a outro, os roteadores, eles olham para esse tipo de serviço? Sim, mas essa prioridade faz. Oi? É um campo a gente carinhosamente chama de campo de TOS, que é o Type of Service. Sim. Uhum. Esse é o campo. Ele é um dos campos principais para esse tipo de coisa. Originalmente, ele era um campo que não servia para nada. Que, na verdade, vocês vão ver, inclusive, se vocês olharem para os cabeçalhos com cuidado, vocês vão ver que vários campos, eles têm uma pouca função, ou eles parecem esquisitos, porque, na verdade, eles são pensados no que a gente chama para uso futuro. Isso acaba sendo também bastante interessante. Existem muitos tipos de serviço? Cara, não muitos. Na verdade, o que é interessante é que você pode configurar isso, né? Para dizer o seguinte, o que dentro da sua rede é mais importante. Imagina, por exemplo, que você tem um tipo de serviço experimental, que ninguém nunca viu, sei lá, homolografia, alguma coisa que você quer transportar pela rede. Então, na verdade, você pode configurar isso como um tipo especial. Em geral, esses tipos de serviços estão associados às classes de prioridade que você tem dentro da tua Weighted Fair Query. Então, você pode ter um determinado conjunto. Como isso aqui se eu não me engano, são aproximadamente 8 bits, né, de tipos de serviço, você pode até gerar 255 tipos de fila diferentes. Entendi. Mas aí, no caso, então, esses tipos de serviço, eles não têm um significado cada um deles, eles apenas são a ordem. Eles não têm um significado fixo, é isso que eu quero dizer. Não tem, por exemplo, voz. Um type of service e tal. Na verdade, é mais fácil você agrupar os tipos de serviço pelas necessidades que ele tem. Então, por exemplo, perda, atraso, esse tipo de coisa, categorizar, ao invés de você botar para um serviço específico, entendeu? Entendi. Perfeito. E aqui, olha só, Upper, que ele disse o protocolo de cima é TCP e UDP. Essa, mais uma vez, é uma quebra do conceito de pilha de protocolo. Por quê? Porque dentro do conceito de pilha de protocolos, a gente prega a independência entre camadas. E aqui, o protocolo do IP já usa isso aqui para garantir, para ver se é TCP ou se é IP. Né? Então, a gente tem esse tipo de problema associado. Eu tenho um checksum aqui, 2 endereços IP e um timestamp. Se eu precisar de mais endereços IPs, muitas vezes eu vou utilizar aqui dentro do controle. E olha que interessante, se eu tenho 20 bytes, né, de um byte igual a 8 bits, então se eu tenho 20 bytes, ou seja, 1, 2, 3, 4 e 5, lembrando que esse address options ele é opcional, então eu tenho 5, ou seja, 20 bytes para IP e 20 bytes para TCP, ou seja, eu tenho 40 bytes fixos de cabeçalho, mais o cabeçalho da camada de aplicação, né, como overhead, ou seja, informação que na prática não é informação que o meu usuário final quer ver. Todas essas são informações de controle.
Para vocês verem que tem um overhead aí, que tem um desperdício de banda com controle. Ah, Cláudio, mas isso não é um desperdício. Não, isso não é um desperdício, mas é importante ver. No endereço IPv4, são endereços IP de 32 bits, tá? Existem duas variações do IP. IP Internet Protocol tem variações desse IP, o IPv4 e o IPv6. O IPv4 ele foi o mais famoso dos últimos 40 anos, desde o final dos anos 80 até 2010. Em 2010, inclusive, ele era visto como o endereçamento que você tinha para o usuário final, né, para o usuário empresarial, para a infraestrutura. Hoje não é isso mais verdade. Hoje você tem IPv4 para o usuário final, ou seja, redes locais usando IPv4 e redes, né, empresariais, redes de operadoras utilizando IPv6. Justamente por uma questão chamada de esgotamento do IP. Se eu tenho 32 bits, 2 elevado a 32 é aproximadamente... Eita, tô fazendo besteira aqui. 2 elevado a 32 é aproximadamente 4 bilhões. 4 bilhões de endereços IP não dá nem para os celulares que a gente tem hoje no planeta Terra. Então, né, isso levou ao que a gente chama de esgotamento do IPv4. E aí surgiu o IPv6 e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, só que no IPv4 eu tenho um identificador de 32 bits, que é associado a cada host ou a cada interface do roteador. Então, você tem que pensar que, na verdade, o roteador, ele finge que ele é uma máquina. Então, para o teu host aqui, cada porta do teu roteador é uma máquina que ele está se comunicando diretamente. Então, cada porta do teu roteador, ele tem um endereço de saída, tá? Então, eu tenho uma conexão física, né, um link físico entre a máquina e a interface do roteador. Um roteador tipicamente tem múltiplas interfaces, normalmente entre 16 e 24. E a máquina, em geral, tem uma ou duas interfaces. Né? Em geral, uma cabeada e uma sem fio. Por exemplo, eu tenho um MacBook Air de, sei lá, de uns 10 anos, né, que ele tem só uma interface de rede sem fio. Né? Ele é um caso à parte. A maior parte dos notebooks tem uma interface de rede cabeada. Né? Ou pelo menos um pouco maior. O host, com certeza. Então, aqui, esses endereços 223.1.1.4 vem por quê? Porque são 4 octetos de 8 bits. 2 elevado a 8 igual a 256. 256, na verdade, os endereços vão de 0 a 255. Então, o que a gente vai fazer é sempre transmitir esses elementos para binário. Tá? Então, quais são as interfaces que estão de verdade conectadas? Né? A gente vai ver isso mais nos capítulos 6 e 7. Né? Então, na verdade, aqui eu tenho esse elemento que é o switch, né? Ligado a um switch Ethernet. Esse switch Ethernet ele vai estar ligado ao roteador diretamente. Por que ele é um switch Ethernet? Porque ele só faz comutação. Esse elemento aqui é que calcula a rota. Esse cara aqui só vai se ligar diretamente com esse elemento aqui. Tá? Isso que é a diferença. Quando você for falar de switch layer 3 ou switch Ethernet, ele é um cara que não faz roteamento. Ele liga esses elementos e faz a comutação para o roteador. Aí o roteador é que vai encontrar essa rota. O que é isso? Então, se você for lá no edifício da Avenida Central e for comprar um roteador para tua casa, porque você quer fazer uma rede na tua casa, ou porque você quer montar um laboratório na tua casa, eu conheço várias pessoas que montaram laboratórios dentro de casa. Esse é um dos motivos de por que fazer isso. E aqui entra, o teu próprio AP, né, as suas estações, o teu base station Wi-Fi, muitas vezes faz esse papel de switch layer 3. Ele pega as informações locais da tua máquina e manda para o sistema de distribuição, ou seja, para a internet. Agora, não se preocupa com isso, vamos pensar só no macro por enquanto. Então, aqui, o que é uma subrede? Né? Uma subrede é um conjunto de interfaces que podem estar fisicamente ligadas umas às outras sem passar pelo roteador, ou seja, esse conjunto de máquinas aqui é uma subrede. Eles normalmente vão ter um sentido lógico dentro da tua organização. Por exemplo, eu posso ter uma subrede do controle dentro da UFRJ, eu tenho uma rede da Escola Politécnica, dentro da Escola Politécnica eu posso ter subredes associadas a cada uma das
secretarias, cada uma dos cursos, né, passantes. Né? O endereço IP vai ter uma estrutura, né, que vai ser dividido uma parte para a rede e uma parte para o host. Quanto mais alto, ou seja, mais aqui no comecinho é identificando a rede e mais para o finalzinho identificando o host. Né? Então, como é que você pode definir uma subrede, né? É fácil, é só se você cortar, você vai identificar o espaço, em geral, o espaço de um switch layer 3 é o espaço de uma subrede. Se você cortou os enlaces aqui do roteador principal, cada parte isolada é uma subrede. Isso às vezes é muito prático de fazer e é muito bom de você dividir interesses e é bom para você também dividir, né, aquelas interfaces. Para eu identificar uma subrede, eu vou ter o que eu chamo de máscara da rede. Mas o que eu vou fazer com vocês? Como essa questão de máscara e subrede, eu quero gastar uma aula só calculando com vocês isso e utilizando, né, mostrando alguns desenhos de como calcular uma subrede, eu vou hoje parar por aqui. O que eu preciso que vocês leiam? Eu preciso que vocês entendam esse processo de forwarding no livro. Então, eu vou precisar que vocês leiam o livro bastante até quarta-feira. Na quarta-feira, eu vou passar com vocês por esse processo de subredes e como calcular uma subrede. Isso é super importante, eu acho super relevante para aqueles de vocês que queiram trabalhar com redes. Tá? Então, por hoje, eu vou parar por aqui para que a gente possa retomar isso aqui durante 2 horas na próxima aula. E na próxima aula, eu devo começar. Normalmente, eu vou começar a aula impreterivelmente às 3 horas, no máximo 3h05, porque isso tem bastante conteúdo para a gente fazer e, às vezes, as pessoas se confundem um pouquinho. Senhores, então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu desejo a vocês todos uma ótima tarde e eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Uma boa tarde para vocês e uma ótima semana para todos. Precisando, mandem mensagem que vai ser um prazer ajudar vocês. Tá bom? Cuidem-se e a gente se vê na quarta-feira. Pode falar.